Ser mãe é se preocupar. Se tá tudo bem, se não tá, se você vai dar conta ou não, se vai saber educar. Ser mãe é a explosão de alegria no positivo, os planos de tirar foto em cada mês de gestação, cada semana, os ensaios de gestante, o sexo do bebê, o nome do bebê, o quartinho do bebê. São tantas ansiedades que a gente vê por aí na nossa família, ou agora no Dia das Mães, as propagandas, histórias lindas de como é ser mãe. Só que ninguém fala do quão triste é você ser mãe no Dia das Mães, sem o seu filho no colo, sem o abraço e o beijo de Feliz Dia das Mães. Isso ninguém fala porque ainda é tabu, mas dói. Dói muito saber que pouca gente fala sobre isso, e quando isso acontece na família, as pessoas meio que, não vamos falar nada sobre isso com ela porque pra não machucar ela, sabe? É óbvio que no começo machuca muito e você não quer realmente falar sobre isso, mas depois de um tempo você pode falar, sabe? Falar pra aquela mãe que você tá com ela. Independente do que aconteça, você tá ali do lado dela pra cuidar dela, pra aconselhar e pra dar um abraço quando ela precisar. Eu passei por uma perda gestacional há 4 anos atrás e eu sei o quanto é difícil quando vem chegando o Dia das Mães. Mas um conselho que eu dou pra vocês é não falar pra mãe, você ainda é jovem e pode ter outro filho. O filho que ela vai ter não vai substituir o que ela perdeu. Você é muito nova, tem a vida toda pela frente. Ela tem a vida toda pela frente. Mas é uma vida inteira que ela vai saber sentir falta daquele filho que ela perdeu. Nesse momento, o mais importante é o abraço, o apego da família. Isso é o mais importante. Você lembrar ela o tempo todo que ela pode ter outro filho, não vai ajudar. Só vai piorar, porque ela sabe que você quer que ela tenha outro filho para suprir a falta do que perdeu. E isso não vai acontecer. Não importa quantos filhos ela tenha depois dessa perda, aquele filho não vai ser substituído, tá? E hoje eu vim aqui não só pra falar Feliz Dia das Mães, porque sim, mães que perdem os seus filhos são mães. Elas continuam sendo mães, não importa. Ela gerou, mesmo que por um mês, algumas semanas, 9 meses, 4 meses, 6 meses, não importa. Ela foi mãe, ela é mãe. E isso tem sim que ser comemorado, tá? Tem sim que ser lembrado todos os dias que ela é mãe, e principalmente no Dia das Mães. E no Dia das Mães é legal você dar uma rosa branca pra essa mãe, pra ela ter paz e saber que o filho dela tá em paz. E agora eu vou contar um pouco dessa minha história pra vocês, de forma rápida. E só uma observação. Você que tá passando por isso agora, essa dor que você tá sentindo, ela vai passar. Você não vai esquecer o seu filho, não vai esquecer o quanto foi difícil perder ele, mas a dor vai passar, tá? E aos poucos você vai renovando esse sentimento de querer ser mãe presente, né? Ter um filho seu no colo. Mas é com o tempo, com o seu tempo. Algumas mães
assim que perdem os seus filhos, já querem outro, e eu admiro isso, muito, muito mesmo. E outras se fecham pra tudo, pro mundo, e não querem mais saber de ter filhos nunca mais. É claro que depois de uns anos isso passa, a dor passa e ela tenta de novo e consegue. Então, são fases, sabe? Cada mãe tem o seu tempo de reconstruir ela mesma, né? Então, em 2016, eu descobri a minha gravidez e foi muito bom. Foi uma alegria e tanto, uma felicidade que eu nunca senti, nunca. Eu fui correndo falar pra minha mãe e, é claro, como mãe, eu só tinha 19, ela ficou muito preocupada por toda a situação que eu tava passando, enfim. Tava na casa da minha mãe, que é aqui, né? Eu moro com minha mãe hoje. Eu senti uma coisa descer, como se fosse menstruação, só que do nada, assim, mais forte. Eu fui no banheiro e tinha sangue meio marrom, meio vermelhinho, sabe? Grossinho, uma textura, sabe? Eu não relei, claro. Mas dava pra ver que era um sangue mais grosso. E aí eu sabia o que tinha acontecido. E eu fiquei muito desesperada. Eu chamei a minha mãe e ela olhou aquilo, ficou assim meio triste, mas ela falou: não, você menstruou normal. Eu sabia que não era menstruação normal, mas ela quis amenizar aquilo pra mim. Então, eu entrei em desespero, comecei a chorar e fui pra casa da pessoa que eu tava naquela época. E eu dormi lá. E quando eu acordei, ele tava sangrando muito. Então, como ele foi trabalhar, eu tava lá, eu tinha chave, eu fui pro médico. Chegando lá, eu falei pra moça o que aconteceu na noite anterior e ela me deu um teste e tinha um negativo ali. Eu não estava mais grávida. O meu mundo caiu ali. E ela começou a perguntar: você teve dor de cabeça, dor nas costas, dor na barriga? E eu, sim, tive tudo isso. E aí ela fez uma pergunta, ela falou assim: você sentiu um arder, tipo uma queimação no pé da barriga? E aquilo era confirmação, sabe? De que eu tinha perdido. Mas eu não quis falar pra ela que tinha sentido aquilo e eu disse não. Porque eu não tava aceitando que aquilo tava acontecendo comigo. Eu disse não e fui embora. O caminho foi horrível, porque tava caindo a ficha de que eu não ia mais ser mãe naquele momento. E ao longo das semanas eu tive muito sangramento. Eu sangrei mais ou menos uns 45 dias e tive infecção urinária. Foi horrível, tudo doía. Eu ia no banheiro a cada 2 minutos e não fazia xixi nenhum. Era só tipo 1, 2 gotinhas de xixi e ardia muito. Foi um período muito difícil pra mim e muita dor. Mas eu não tinha mais força, eu não tinha mais vontade de viver. Eu só ficava deitada, comendo. Muito triste, muito triste. Foi horrível, foi o período mais triste da minha vida. Eu engordei muito. Na época que aconteceu isso, eu tava com 89 quilos, 90 quilos. Eu cheguei a 105. Eu parei de fazer exercício, não quis mais fazer curso, parei minha vida toda. Parei completamente a minha vida. E, bom, foi péssimo esse período. O meu relacionamento acabou. Eu tive esse período pra aprender mesmo, sabe? O que estava acontecendo
comigo. Por que eu questionava muito por que tá acontecendo comigo, por que tem mulheres que têm 5 ou 6 filhos e não cuida de nenhum dos filhos. E eu perguntava por que eu não posso ter o meu bebê aqui. Mas eu entendi que tudo tem a sua hora certa, tudo tem o seu tempo. E quando for pra acontecer, vai acontecer, tá? Infelizmente, isso é um fato que acontece. E cada 4 mulheres grávidas, uma vai perder. Então é um número muito grande com base em todas as mulheres que ficam grávidas todos os anos. Ninguém sabe o porquê isso acontece. E o melhor de tudo é você saber que não é a sua culpa. Você não teve culpa sobre o que aconteceu. Você pode aliviar o seu coração, sabe? Ficar tranquila. Isso aconteceu com a minha mãe, aconteceu com várias tias minhas. Só que, no caso, eu perdi bem no começo. Muito no começo. E a minha mãe perdeu com 5 meses. As minhas outras 2 tias, elas perderam o bebê assim que eles nasceram. Então, eu acho que seria muito pior pra mim. Eu poderia até ficar depressiva se acontecesse isso no parto, sabe? No dia do parto ou com alguns meses da gravidez avançada. Seria muito pior pra mim. Eu não tive depressão. Depois eu fui entender que o que eu tive foi uma tristeza profunda, né? E claro que se gravar ela poderia ter virado uma depressão, mas não foi uma depressão. E isso eu agradeço muito por não ter tido uma depressão por isso. Mas foi muito difícil, foram meses muito difíceis. Até hoje é difícil falar. Eu tô gravando esse vídeo pela 3ª ou 4ª vez. É muito difícil falar sobre isso. Porque eu guardei pra mim, sabe? Eu guardei pra mim e eu não falei isso com ninguém, quase ninguém sabe. Então, falar isso hoje é difícil porque eu não falava antes. Então, se você tá passando por isso, eu peço que você converse com alguém da sua família, sabe? O seu núcleo mais íntimo de família e amigos, pra você externizar isso. É uma coisa que é muito importante também, é você viver o luto, tá? Porque você teve uma perda. E é importantíssimo você passar por isso, você viver esse luto, sentir toda essa tristeza e essa dor indo embora de você e você se acalmar e seguir em frente. Depois disso, eu me cuidei bastante pra não acontecer de novo. Mas é claro que hoje eu quero sim ser mãe. Eu tenho esse desejo no meu coração e um dia eu vou realizar. Só que vai ser tudo no tempo certo. Quando for pra ser, vai acontecer, não importa quando, mas vai acontecer. Eu peço que você não desista. Não desista do seu sonho. Não desista de tentar. Não desista de você. Acorda. Tenta se arrumar. Não para os outros, para você. Para você se sentir feliz. Se sentir amenizada. É bom amenizar essa dor. Cuidando de você. Eu acho que depois de uma perda você tem que se cuidar. Cuidar de você. Ir no médico. Fazer exames. Não que o problema seja você, mas para você se cuidar mesmo. Ter certeza que você está fazendo o máximo para se cuidar. Se proteger de qualquer coisa. Saia mais. Eu sei que é difícil, mas só depois que você estiver realmente bem, você sai com suas amigas. Se você tiver alguma religião, se apega mais nessa religião. Abre o seu coração para as coisas boas virem. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas uma hora a alegria vem.
Não tô falando de um outro filho, tô falando da sua própria alegria. Eu sei que um dia um filho vai vir de formas naturais, adotivo, in vitro, não importa como ele vem, ele vai vir. Às vezes um sobrinho que você ama incondicionalmente, mas é aquele amor como se fosse seu filho, entende? É isso. Você não tá sozinha. E se você quer compartilhar a sua história e não tem com quem compartilhar, pode deixar a sua história aqui no comentário, eu vou ler com todo carinho. E eu vou estar aqui para te apoiar. Eu tenho um Instagram, que é @emilymanuel. Você pode me seguir lá, pode me mandar um direct contando a sua história, a gente conversa lá. Eu posso te dar uma atenção especial e você poder ter uma amiga aqui pra te confortar nessas horas, porque os amigos são muito importantes nessas horas e se você precisar eu tô aqui, com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, compartilhe para as outras mamães de anjos, deixa seu comentário aqui, a sua história e me segue no Instagram. Caso você queira conversar, eu tô aqui.